Oi, meus queridos amigos, aqui é o Miller no Eternity Podcast. Queridos amigos, nós temos grandes expectativas para esse episódio. Hoje trouxe uma grande amiga, repórter, cristã, evangelista, missionária, tudo que você pode imaginar. Cindy Lopes, seja muito bem-vinda. Obrigada, amiga de longa data, né, De Miller? longa data. Do ensino médio. Estou muito feliz de estar aqui. Esse convite já tinha vindo aí, tem um tempo já, né? Finalmente, as nossas agendas, acho que deu certo, né? Deu certo. Finalmente deu certo. E estou aqui, estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Gente, faz mais ou menos aí uns um ano e pouco, mais ou menos, né, que eu te fiz esse convite. Sim. Então, hoje calhou da gente estar falando aqui, né, sobre o Evangelho. Gente, para vocês conhecerem, Cindy Lopes vai falar um pouco sobre a vida dela e como é a vida cristã de uma pessoa, né, desde ali da sua infância até chegar hoje sendo uma repórter e sendo uma pessoa ativa na igreja. Então, Cindy Lopes, fica à vontade para falar sobre a sua vida desde Posso lá, contar, desde que eu desde a nasci, adolescência. assim. Bom, vamos lá. Voltar, né? Eu nasci no lar cristão, né? Sou crente de berço, como dizem por aí. Fui nascida e criada na Assembleia de Deus. Então, assim, sou grata a Deus por isso, por essa oportunidade, né? De ter nascido e crescido no Evangelho. E eu sempre fui muito ativa na igreja. Então, eu sempre cantei desde criancinha. Estava ali servindo. Sempre fui muito envolvida, né? Minha família era muito envolvida na igreja, em tudo. Mas o meu relacionamento com Deus, assim, o meu encontro real com Jesus, ele aconteceu depois de ali os meus 17, 18 anos, mais ou menos. Na verdade, virou uma chave depois da minha vida adulta já, sabe? Porque até então eu tinha um relacionamento com Deus, ok. Tava tudo certo, não fazia, abre aspas, nada errado, tava ali, servindo na igreja, enfim, ao ministério. E ok, nada errado. Mas eu não tinha um relacionamento realmente profundo, sabe? De conhecer quem Deus era para mim, de reconhecer o Senhor como um pai. Eu sempre tive um problema, né? Um problema em relação à paternidade, então foi algo que o Senhor foi me curando também. Então, assim, eu não reconhecia o Senhor como meu pai, como alguém que estava próximo a mim, sabe? Era sempre alguém que estava distante, que era um Deus bondoso, que eu sabia, que eu conhecia, mas não era um relacionamento íntimo. Então, eu passei ali pela adolescência, né? Aquela fase que é um pouco mais difícil, mas na igreja ainda, nunca me desviei, graças a Deus, mas eu comecei a realmente experimentar esse outro lado, esse lugar mais profundo em Deus na faculdade. Olha só, na faculdade, que virou uma chave, assim. Não que antes disso eu não vivesse grandes coisas com Deus, assim, mas eu acho que eu entrei num novo nível, sabe? Eu descobri um lugar em Deus que, para mim, ainda era distante, ainda era desconhecido. Era um lugar desconhecido para mim. Então, eu até falo, assim, que antes de começar a fazer faculdade, eu relutei muito, porque na minha cabeça Deus tinha outros planos para mim. Na minha cabeça, o Senhor ia me levar para as nações, eu tinha um ministério, eu recebi palavras sobre isso aqui, especificamente sobre isso. Deus, eu não preciso fazer faculdade, né, na minha cabeça. Olha só. Para que eu vou fazer faculdade? Eu tenho um ministério, o Senhor está me levando para outros lugares e não sei o quê. Então, mas eu entendi que eu precisava. E aí eu passei, né, no vestibular, e aí fui começar a fazer faculdade. Eu lembro que no primeiro dia de aula, estou resumindo mais a história, assim, né, para ir para essa parte que eu acho que é mais importante de falar aqui. E aí, eu lembro, primeiro dia de aula, eu tava no ônibus, indo pra faculdade, e eu tava, tipo, chorando, assim, Deus, o que eu tô fazendo? Eu não deveria estar indo pra esse lugar. E eu falava assim, Deus, as pessoas entram na faculdade e elas desviam. E se eu desviar? O que o Senhor vai fazer? Eu falava isso pra Deus. E aí eu lembro que foi o primeiro dia de aula, e eu voltei pra casa chorando também. E eu estudava à noite, eu nunca tinha estudado à noite. E aí eu voltei para casa chorando, assim, Deus, o que eu tô fazendo? Isso não é para mim, não faz sentido. E foi louco, porque foi na faculdade que eu comecei a experimentar de um lado que o Senhor queria me levar, sabe?
eu comecei a experimentar um novo lugar em Deus, as conexões que eu fiz. Eu lembro que eu entrei na faculdade em 2016. Em 2017, foi um ano muito difícil para mim, né? Foi um ano que começou o ano ali, eu perdi meu avô, que era meu pai de criação, e aí uns meses depois eu perdi meu pai biológico, que eu não tinha contato, não cresci com ele, mas eu tinha vontade de conhecê-lo. Então, quando isso aconteceu, é um baque, né? foi um baque, foi um choque muito grande para mim. Eu lembro que eu chorei muito, apesar de não conhecê-lo, né, pessoalmente. E eu já estava mal por causa do meu avô, que era o meu pai de criação, né, meu pai, de fato. E aí, depois, o meu pai biológico. Então, foi um ano muito difícil para mim. Algumas situações que aconteceram naquele ano, né, em 2017. E eu comecei a fraquejar na fé, sabe? Eu comecei a ficar muito desanimada. Eu ia para a faculdade, assim, e para mim, como se a vida tivesse perdido sentido naquela fase, naquele ano. E eu lembro que, um pouco antes de o ano finalizar, eu assisti uma pregação do pastor Gustavo Paiva. E aí, no final dessa pregação, ele falava assim, para a gente fazer uma oração, que era: Senhor, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo na minha geração. Me coloca lá de alguma forma, me deixa fazer parte disso. Eu não quero ficar de fora, eu não quero ficar na inércia, eu não quero ficar, sabe, nesse lugar, vendo as pessoas viverem grandes coisas e eu aqui, sabe, no meu lugar, às vezes até no lugar de Esquentando o banco, vitimismo. né? Exatamente, sabe? E aí eu fiz essa oração. E eu lembro que eu chorei muito ouvindo isso, essa pregação. E eu orei exatamente desse jeito: Senhor, não me deixa de fora, o Senhor está fazendo grandes coisas na nossa nação. E nem tinha tido esse boom aí do avivamento, sabe? Não tinha esse boom assim de tanta gente se rendendo aos pés de Jesus ali, sabe? Em 2017, final de 2017. E aí eu fiz essa oração. Eu fui muito assim, genuína, assim, fui muito sincera com o Senhor, que eu queria sair desse lugar, sabe? O Senhor me leva a viver aquilo que o Senhor tem para mim, sabe? A sair dessa caixinha, sair dessa bolha. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não sei onde o Senhor vai me colocar, mas eu quero estar nesse lugar, no centro da tua vontade. E aí, uma chave virou na minha vida, sabe? De 2017 para 2018, uma chave virou. O Senhor realmente ouviu a minha oração. Eu acho que... eu acho não. A gente precisa... fazer essas orações assim radicais, sabe? Sim. O Senhor, ele tá ali para nos ouvir, para nos atender. Ele só precisa que a gente dê o passo, né? Que a gente saia desse lugar, porque eu não sou vítima da minha situação, sabe? Sim. A minha pastora, ela fala que você escolhe quem você vai ser na sua história. Você vai ser a vítima ou você vai ser o herói, sabe? Então, eu tava no lugar de vítima, no lugar de, ai, meu Deus, sabe? E eu decidi virar uma chave na minha vida. E em 2018, assim, eu comecei o ano já vivendo outras coisas. Eu lembro que algumas coisas que eu tive que deixar para trás, pessoas que eu tive que, sabe, cortar relações mesmo, porque o Senhor estava me levando para um outro lugar. E não que a gente vai fazer essa acepção de pessoas, mas tem coisas que não fazem mais sentido, né? A Bíblia fala que nós precisamos esquecer o que se foi, não viver no passado, porque o Senhor está fazendo algo novo. E toda vez que o Senhor traz algo novo na nossa vida, que Ele começa a fazer algo novo na nossa vida, muita coisa é deixada para trás, e isso inclui pessoas que não fazem parte do propósito que Ele tem para a sua vida. Para aquele determinado momento. Para aquele determinado momento, exatamente. E eu pude viver isso. Realmente, eu tive que deixar algumas coisas para trás. E foi naquele ano, era meu terceiro ano na faculdade. Isso, o terceiro ano, eu tava ali no meu quinto período, eu acho. Quinto período da faculdade. E aí, um amigo meu um amigo meu que estava distante na época, falou para mim: olha, um amigo meu tá indo implantar na Uninorte o Dunamis Pockets. E eu não sabia o que era, nem acompanhava o Dunamis, assim, não sabia muito. E aí ele explicou: olha, é um movimento dentro das faculdades, assim. Eu usaria, para todo mundo entender, como se fosse uma célula dentro da faculdade, né? Você vai estar ali manifestando o reino de Deus, pregando, vivendo o evangelho, chamando as pessoas, tem momento de adoração, de mover do Senhor mesmo. E eu falei assim: nossa, que incrível isso, eu quero fazer parte. Aí ele falou: beleza. E aí acabou que ele me conectou com esse menino que ia liderar. E aí ele me colocou como líder de adoração, né? Lá do nosso Pockets, lá na faculdade. E eu comecei a experimentar outras coisas, assim, sabe? A faculdade não se tornou mais só um lugar onde eu ia para estudar, enfim.
mas um lugar onde eu estava expandindo o reino de Deus, sabe? Eu tenho certeza que cada pessoa que entrou ali em uma daquelas salas, nas salas que a gente fez o Pockets, eu tenho certeza que elas foram impactadas de alguma forma. Eu tenho certeza que nada voltou vazio, sabe? Nada do que foi pregado ali. Não foi em vão. Não foi em vão. E a partir dali eu comecei a viver grandes coisas, assim. Então, principalmente, uma das coisas assim que eu mais agradeço ao Senhor foi as conexões que Ele trouxe para perto de mim, sabe? Pessoas que abriram os meus olhos para eu enxergar que existia algo mais, que o Senhor tinha algo mais para mim, sabe? Que não era só aquilo que eu estava acostumada. Porque o que eu era? Eu ia para a igreja, né? Ia para o culto, estava ali em todos os cultos. Liturgia, louvor, palavra. E é isso. E essa era a minha vida com Deus. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Você faz você deixa alguém para ser o mediador entre você e Deus, né? Você não tem a sua própria experiência. Isso, o seu relacionamento íntimo com o Senhor, você acaba terceirizando. Então, é um relacionamento de culto de domingo, sabe? Às vezes, você faz a sua oração ali antes de dormir, ou você tem ali lê a Bíblia, mas você ainda não entendeu que existe algo mais. O Senhor, Ele quer te dar algo mais, e Ele vai te dar de acordo com a sua fome, com a sua sede. E eu não tinha essa fome, essa sede, porque talvez naquele momento eu estava me alimentando tanto de outras coisas que eu estava cheia. Como que eu ia ter fome se eu estava cheia de outras coisas, sabe? E ali, através do Dunamis Pockets, eu comecei a experimentar outras coisas em Deus, a viver outras coisas com o Senhor, de realmente entender o meu lugar em Deus, sabe? O Senhor começou a me tratar sobre a paternidade, o Senhor começou a liberar sobre mim uma autoridade que eu não sabia que eu poderia ter, sabe? A autoridade que o Senhor já nos deu, né? Então, de orar por alguém, de entregar uma palavra de conhecimento. Eu lembro que a primeira vez que eu entreguei uma palavra de conhecimento para alguém, e a pessoa falou assim, fez sentido. Eu fiquei assim, uau, como assim? Deus falou com essa pessoa através da minha vida. Meu Deus, o Senhor... Porque eu achava que você entregar algo para alguém era você chegar ali, eis que te digo... Receba isso, o Senhor está falando isso. E não, sabe? E eu achava que era isso. E aí, eu lembro que eu comecei a me mover. Eu lembro de um homem que eu vi no ônibus, assim, e o Senhor falou algo no meu coração. Eu falei, meu Deus, isso é de mim, é da minha cabeça. E eu sentei do lado dele, eu falei, olha, é isso que o Senhor está falando. E aí o homem ficou assim, meu Deus, como assim? Como você sabe? E eu falei, uau, é isso. Isso está disponível pra gente. E a gente não agarra, sabe? Não toma posse. E isso é uma parcela mínima daquilo que Deus pode fazer, né? Através da nossa vida. Estou dando um exemplo. Mas, a partir daí, as coisas começaram a acontecer. Eu tive outras experiências com Deus, me conectei com outras pessoas. E eu encontrei um lugar em Deus, assim, que eu nunca tinha encontrado, sabe? Eu entrei em um lugar que eu nunca tinha estado antes, assim. E desde então o Senhor foi trabalhando em mim, sabe? Porque acho que a vida cristã é isso, né? Você nunca tá 100%, você nunca tá perfeito. Deus sempre tá te revelando algo novo, você sempre tá descobrindo lugares novos em Deus, novas experiências com Deus. No meio do caminho você vai errar muito, você vai falhar muito. Eu continuo errando, continuo falhando, mas entendendo que existe uma graça sobre a minha vida, sabe? Que o Senhor Jesus derramou uma graça sobre a minha vida. E é esse lugar de que eu não sou vítima daquilo que me aconteceu, eu não sou vítima da situação X ou Y, mas eu vivo sob a graça do Senhor, sabe? Eu vivo sob a graça que Jesus derramou sobre a minha vida, e isso me faz viver cada dia, vivendo coisas novas, tendo novas experiências com Ele e nele, e eu nunca me arrependi. Sabe, às vezes as pessoas perguntam assim, mas você não vai em festa, nunca foi, eu nunca teve isso, eu nunca teve aquilo. Pra mim, nunca foi doloroso. Pra mim, nunca foi, nossa, eu não posso fazer isso. Eu não posso ir pra tal lugar. Mas eu não... Nunca foi um peso pra mim. Sabe, desde sempre. Mesmo antes, na época que eu nem tinha um relacionamento tão profundo assim com Deus, mas desde sempre eu tinha esse temor dentro de mim e eu não tinha vontade de conhecer o mundo, sabe? De viver a minha vida para mim mesmo, sabe? Eu sempre andei em obediência, né? Não nego que eu errei no meio do caminho, né? Que eu cometi erros, mas, enfim, né? A gente é ser humano,
tá sujeito a falhas, mas eu sempre busquei andar em obediência ao Senhor. Eu acho que é isso que... Foi por isso que eu já vivi tantas coisas, assim. O Senhor tem me abençoado tanto por causa desse lugar de obediência, sabe? Esse lugar de obediência. Assim, a obediência, ela é a chave, sabe? Sim. Você viver de acordo com a vontade de Deus. E toda a minha vida, e tudo que eu vou fazer, eu sempre peço para Deus para que Ele faça exatamente a vontade dEle, sabe? Eu falo, Senhor, eu quero isso. Essa é a minha vontade. Mas se essa não for a sua vontade, eu não quero. Sabe? Eu abro mão, ainda que doa, ainda que na minha cabeça no momento aquilo não faça sentido, mas eu quero viver a tua vontade, porque eu sei que você andar em desobediência, existe um preço a ser pago e é um preço que eu não quero pagar, né? É um preço caro, caríssimo. É um preço alto e eu não quero pagar esse preço. Então, eu sempre procurei andar em obediência, né? Então, o Senhor foi me direcionando para lugares, foi me direcionando para pessoas. Em tudo isso eu vi o favor de Deus na minha vida. Até mesmo na faculdade, eu lembro, o meu primeiro emprego, ele veio na minha área, né? No jornalismo, ele veio ali no final de 2017. Eu estava no 4º período e eu era uma aluna ok, né? Tirava boas notas, estava estudando ali, mas eu não me sentia capacitada. Tinha muita gente ali que era mais capacitada do que eu. E meu professor me chamou e falou, olha, é o seguinte, a emissora X está vindo para cá e eles vão implantar aqui no Amazonas, né? E aí pediram algumas pessoas e eu dei seu nome. E aí eu falei, uau, meu Deus, como assim? E aí eu fui lá, né? Eu mandei o currículo, na verdade. Me chamaram para fazer a entrevista. E a entrevista não era nem com ninguém daqui. Era com jornalistas de fora, né? E hoje, inclusive, a pessoa que fez a entrevista comigo, ele é correspondente em Nova York. E, na época, ele era só um dos âncoras, né, da Band News. E aí, ele fez a entrevista comigo. E eu ali, sabe, nunca tinha feito uma entrevista de emprego, assim. Do zero, experiência nenhuma. E ele bem assim, você acompanha a Band... Porque, na época, não tinha Band News FM aqui, né? Você acompanha a Band News? Aí eu... Não, não conheço, não acompanho. Porque até então não tinha aqui, então, enfim, nem fazia sentido. E assim, só abrindo parênteses, rádio era minha paixão. Eu me apaixonei pelo rádio na faculdade, assim. Eu amava era a minha disciplina favorita. Eu gostava muito. E aí, de repente, eu tava ali, né? Na frente de um cara que tinha nome na área. E ele, você acompanha? Aí eu, não. Você conhece fulano de tal? Aí eu... Não, eu fui sincera, mas assim, eu fui selecionada, né, passei, e eu vi o favor de Deus na minha vida ali. Exatamente. Sabe, não era assim, era o favor de Deus. Eu falei, uau, hoje, quando eu lembro disso, eu falo, meu Deus, como o seu amor por mim, ele é grande, e o Senhor tem cuidado, né, nesses pequenos detalhes, assim. E eu, nossa, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. Então, ali eu aprendi tudo, sabe? Eu continuo aprendendo, né, mas... Eu cresci, sabe? O Senhor me deu tantas oportunidades ali e me desenvolvi na profissão e tal. E eu já tive tantas oportunidades de ir para outros lugares, de ir para a TV também. Só que não é minha área, não é uma coisa que eu goste, né? Então, eu continuo no rádio, mas eu já... Sabe, eu saí do estágio, fui para repórter, fiz ancoragem e tal. Hoje eu sou repórter, mas eu também apresento um programa numa outra emissora. E o Senhor tem, assim, me mostrado que tudo isso é favor e graça, sabe? Sim. Não tem a ver comigo, não tem a ver com aquilo que eu faço, com quem eu sou, mas com a graça do Senhor sobre a minha vida. Favor de Deus, sabe? Em todo o meu trajeto, em todo esse tempo, eu vejo favor em tudo, sabe? No tempo que eu entrei na faculdade, naquilo que eu vivi ali dentro, no favor que eu tive de professores, no favor que eu tive de pessoas que o Senhor colocou no meu caminho para facilitar, sabe? E eu fico assim, meu Deus, tudo é favor de Deus, tudo é graça sobre a minha vida. E eu entendi que os lugares que o Senhor estava me levando, a faculdade que eu precisei fazer, era para que o nome dele fosse glorificado. É para que o nome do Senhor ele fosse propagado ali naquele meio, sabe? Porque se a gente não se levantar nesses lugares que a gente chega, que a gente é colocado, quem vai, sabe?
o Senhor precisa Exatamente. de pessoas. A gente precisa de pessoas ocupando cargos altos. A gente precisa de pessoas nos tribunais. A gente precisa de pessoas nos hospitais, em defensoria pública. A gente precisa de pessoas na imprensa, sabe, no governo. A gente precisa de pessoas de Deus, né, de homens e mulheres de Deus ocupando esses lugares, porque eles são para nós. Exatamente. Sabe? São para nós, o governo é para nós, sabe? A política é para nós, a mídia, a comunicação, arte e entretenimento é para nós. Esses lugares são para ser ocupados por nós também, sabe? Para que o nome do Senhor seja glorificado, não para que eu vá brilhar ali, não, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que haja mudança, sabe? Quando você tem pessoas de Deus governando um estado, uma cidade, uma nação, o nome do Senhor é glorificado, aquela nação é abençoada por causa dessas pessoas, né? Pessoas, homens e mulheres de Deus. Então, esses lugares são para nós e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que esses lugares, eu preciso acessar esses lugares, o Senhor já me deu, eu só preciso me posicionar para acessá-los. Exatamente, essa é a palavra, posicionamento, né? Posicionamento. Quando a gente olha ali para a vida de Daniel, por exemplo, que foi tirado ali do meio do seu povo, foi levado para a Babilônia, né? Daniel poderia ter se colocado no lugar de vitimismo. Poxa, eu vivia ali, eu era um nobre, né? Ele não era qualquer pessoa, ele era da nobreza. E, de repente, ele é tirado daquele lugar, ele é separado da sua família para ser levado para uma nação que era totalmente depravada, né? Uma nação idólatra, uma nação ali totalmente entregue aos seus desejos carnais, que vivia uma vida, enfim, né? De idolatria, de imoralidade. E aí ele foi levado para aquele lugar, ele poderia ter se colocado numa posição de vítima, né? Nossa, meu Deus, eu fui tirado do seio da minha família, da nobreza. Mas não, Daniel se posicionou, né? A gente olha para a vida de Misael, de Azarias, se eu não começar na ordem correta, eu esqueço o nome deles. Misael, me ajuda, ô Miller. Azarias, dá um bug aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego. Que é o que todo mundo conhece. E aí, eles poderiam ter entrado nesse lugar de vitimismo, sabe? Sim. Mas não, eles se posicionaram, né? Daniel estava ali e ele falou, não vou me contaminar com o banquete do rei, eu não vou comer comidas que são consagradas a outros deuses, eu não vou comer aquilo que porque para o povo de Israel, né, a questão da alimentação ela é muito importante. Então tem muita coisa que o israelita não podia comer, não pode comer. Então Daniel restrição não se até contaminou. do próprio Deus, né? Exatamente. Instruiu, olha, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso. Sim. E é uma coisa que eles levavam muito a sério mesmo, Sim, né? E é interessante isso que tu tá falando, porque não é porque algo deu errado que eu tenho que me desesperar. Que no caso foi o caso deles, né? Foram presos, né? Foram para um lugar que não era a nação deles, eles estavam lá servindo um rei que não tinha nada a ver com eles. Então, tipo assim, isso demonstra que não é porque eu não estou num lugar que eu quero, as coisas estão, tipo, para não acontecer mais, não. Muito pelo contrário, você pode fazer a vontade de Deus lá onde você está. Sim, E eu prezo muito com isso, sobre isso. Inclusive, foi até acho que foi um dos cultos que eu fui do MRJ, que tinha uma pessoa explicando lá sobre os 7 pilares, né, do reino. E nós devemos governar isso, né, os 7 pilares. Deus quer que tenha pessoas lá nos 7 pilares. Sim, né, que é entretenimento, montes, né? Artes e afins. O que você acha que está faltando para essas pessoas acessarem esse nível de favor? Porque o que eu acho? Eu acho que falta fé, né? Mas falta muito mais coisas. O que tu acha que falta para as pessoas para acessarem esse nível de favor na vida delas? Porque eu não sei se as pessoas sabem, né? Para quem não sabe, fique sabendo. A Cindy, ela é muito ativa na igreja. Muito nativa na igreja. Tem a vida dela pessoal. Isso tudo que ela está explicando, tudo fazendo a obra de Deus na igreja. Então explica pra gente o que está faltando assim para as pessoas alcançarem esse favor, que é um favor imerecido. Eu acho que elas precisam, de fato, conhecer Jesus, sabe? Não terceirizar o seu relacionamento com Deus. É realmente você buscar o Senhor, você ler a palavra do Senhor, você praticar aquilo que a palavra do Senhor diz, e você pedir, você realmente ser intencional, você realmente pedir para que o Senhor, ele
ele possa abrir, sabe, a sua mente, para que você venha primeiro entender onde o Senhor quer que você esteja, sabe? Porque, por exemplo, existem muitas pessoas ainda perdidas no propósito, né? Tá, beleza. Isso Qual tá é o meu disponível para propósito? mim. Tá disponível para mim, mas tá. E aí? Como é que eu faço isso? Como é que eu sei o que para o que o Senhor tem me chamado? E você só vai descobrir isso Tendo trabalhando pro relacionamento com Senhor. ele. Também, tendo relacionamento com Deus, trabalhando pro Senhor, sabe? No meio do caminho, Deus vai te direcionando. Tem pessoas na minha igreja que elas começaram servindo ali na mídia. E hoje elas trabalham nessa área. Existem pessoas que começaram fazendo fotografia e que nunca tinham fotografado na vida, mas começaram a servir na igreja. E isso se tornou o trabalho delas, né? Não estou falando nem de ministério, estou falando mesmo de profissão. Então, assim, servindo na igreja, elas descobriram para que elas foram chamadas em relação à profissão, em relação à vida profissional. Então, assim, é você realmente servindo a sua igreja, você realmente tendo um relacionamento com Deus, buscando ter um relacionamento com Deus e entender que isso está disponível para você, sabe? Não é porque você é crente que você vai entrar dentro de uma caixinha, né? E aí você vai, ok, estou aqui domingo na igreja, servindo ao Senhor. E aí, pronto, é só isso. Você precisa acessar os lugares que o Senhor está te dando, sabe? Você pode sim fazer uma faculdade, você pode... Isso não... A graça do Senhor não anula você estudar para passar numa faculdade, tá? Assim, estude. Primeiro, estude. Como alcançar? Estudando. Precisa estudar. Precisa entender que você precisa agir. O Senhor não faz aquilo que você pode fazer, né? O Senhor pode derramar graça sobre você para que você consiga passar no vestibular, para que você consiga pagar uma faculdade, mas você precisa fazer a sua parte. Então, assim, você descobrindo aquilo que você é bom, aquilo que você quer, e fazer uma faculdade, se preparar para aquilo que você, enfim, almeja. E, claro, continuar servindo a sua igreja, servindo ao lugar que você... enfim, que te abençoa, né? Eu acho que não tem muito mistério, assim, sabe? É o feijão com arroz. É feijão com arroz. Não tem muito mistério. Eu, pelo menos, quando eu estava fazendo faculdade, isso não me impedia também de servir na igreja, de, enfim, continuar no ministério. Uma coisa nem tinha nada a ver com a outra. Não impedia a outra, né? Então, assim, foi muito leve para mim. Não teve nenhum peso, apesar do meu início de achar que não fazia sentido eu fazer faculdade, fazia sim, porque você precisa entender que até a sua profissão, ela não tem a ver com você. Sabe, você não vai ser um administrador, um contador, um engenheiro, nananã, para você ganhar seu dinheiro. Óbvio, né, que você vai trabalhar para você ganhar seu dinheiro, mas não é sobre você, é sobre Deus, é sobre o Senhor sendo glorificado na sua vida, sabe? É sobre o Jesus sendo visto na sua vida, onde quer que você esteja. Porque se você não estiver nesses lugares, quem é que vai estar? Né? Se os filhos de Deus não estiverem nesses lugares de influência, quem é que vai estar? A gente precisa disso. A igreja perdeu muito espaço porque ela andou para trás, sabe? Por um tempo. Se calou. Então, assim, esses lugares de influência começaram a ser acessados apenas pelos ímpios. Por pessoas que não tinham o temor do Senhor, né? Porque a igreja se colocou ali dentro de 4 paredes. Também né? tinha uma crença de que... eu lembro que alguns anos atrás, né? Até porque esse pensamento ainda não é antigo. Isso aqui é do diabo. Não, isso aqui é demoníaco. Gente, se a gente for demonizar tudo, o que vai sobrar pra gente? E muito pelo contrário, o que ele tem? Ele não tem nada, a não ser que você dê isso pra ele, né? Aconteceu isso com a TV, aconteceu isso com o cinema, isso é tudo no meu tempo, né? Na minha infância. Não pode ir pro cinema, não pode ver TV, não pode praticar um esporte, não pode isso, não pode aquilo. Aí, ok, não pode. Mas alguém acessou e alguém reinou naquele lugar. Sim. Né? E isso aí foi uma coisa que a gente perdeu muito, né? No passado para agora. Como foi, sim, o teu estalo para te... Cara, isso aqui é meu propósito de vida. Porque eu acho que essa é a maior dúvida dos jovens e adolescentes hoje, né? Conta pra gente como foi que tu teve estalo para te entender. Cara, eu tenho que trabalhar com jornalismo ou comunicação e etc. Olha, eu lembro que antes de eu começar a fazer faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu estava um pouco perdida, assim.
E aí, a princípio, eu falei, vou fazer direito. Faz sentido para mim isso? Quando eu tava ali, né? Apesar de eu ter ido pra faculdade chorando, eu tinha que fazer. Então, assim, eu pensei, o que eu vou fazer? Mas antes de eu escolher o jornalismo, eu tive uma experiência de trabalhar como repórter mesmo. Nem tinha vontade, nem passava pela minha cabeça fazer jornalismo. Mas aí eu fui chamada por um amigo pra gente fazer umas entrevistas com os cantores que vinham pra cá, né? Então, vinha ali Gabriela Rocha, Marcela Thaís. Eu lembro que... até esqueci agora o nome da... Mas, enfim. Mas, assim, a gente fazia essas entrevistas e aí ia nos eventos, né? Eu lembro que teve evento da Escolha Esperar. E aí tinha Louvarei na época. E a gente foi fazer essas entrevistas. Eu achei muito legal, assim. Era um programa pro YouTube. Eu falei, nossa, que divertido, que legal isso. E aí ele fez jornalismo. E aí eu comecei a perguntar, né? Mas como é que funciona? O que estuda? Como é que é? Me explique. E ele foi me explicando. E eu achei muito bom, porque eu sempre fui muito falante, né? Eu sempre fui muito comunicativa. Tu sabe disso. Sempre falei demais, assim. Inclusive, vou contar aquela história bastante legal depois. E aí, eu acabei gostando muito da área. Eu falei, tá, beleza, eu vou colocar jornalismo, então. Então, eu consegui, né? Passei no vestibular. E aí fiz o jornalismo e, assim, fazia muito sentido para mim. Era a única área, na época, né, que eu olhei e falei assim, nossa, que legal isso aqui. Acho que tem a ver comigo, vamos ver no que dá. E aí eu consegui, né, fiz a faculdade e gostei muito, assim. E eu vejo que o jornalismo, ele me deu muitas oportunidades, sabe? Muitas oportunidades em relação a acessos que eu tive, a pessoas que eu acessei, né? O favor que eu recebi no meio desse caminho. Exatamente. Então, assim, o Senhor me deu um microfone, literalmente, uma voz, né? E para que Ele seja glorificado através da minha vida, sabe? Então, assim, eu vejo que não é sobre assim de se formar e ter um diploma, mas é sobre assim de ser uma voz, sabe, na imprensa. Que a gente sabe como é que tá a imprensa hoje, né? Então, assim, eu tô ali e são poucos. Se você for colocar numa balança, são poucas pessoas, poucos jornalistas, né? Quando você pega, assim, todo mundo, coloca numa balança, são poucos ainda que são tementes a Deus e que têm um pensamento de acordo com os princípios e valores do reino de Deus. Hoje você vê a imprensa, uma imprensa que, majoritariamente, ela está vendida, né? Para o sistema, enfim, para as pautas de hoje, né? Aquilo que... Enfim, e precisa dessas pessoas que estão ali, ó, na contramão. E aí, a gente precisa dessas pessoas em todos os lugares, como você falou sobre os 7 montes, né? São os 7 montes da sociedade. A gente precisa ter essas pessoas, sabe? Por exemplo, até eu fui fazer um exame uma vez, de endoscopia, e antes de eu fazer, né, o procedimento, o médico orou comigo. O médico e a pessoa que estava auxiliando ele, a enfermeira. E eles oraram comigo, declararam que tudo ia correr bem, enfim. E eu achei isso incrível. Eu falei, meu Deus, imagina se todos fossem assim, se em todos os hospitais que você fosse, tivesse alguém ali temente a Deus, que eu declaro em nome de Jesus que a gente vai fazer isso aqui, essa cirurgia, ou esse procedimento aqui, que vai tudo, sabe, vai dar certo. Ou pessoas ali ocupando os tribunais ali, juízes, enfim, que vão lutar pela verdade, que vão defender a verdade, que vão defender pautas que são importantes e que elas são, como é que eu posso dizer, realmente justiça, sabe? A palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, sabe? E a gente precisa trazer o reino de Deus para a terra com justiça, com paz, com alegria. Eu acho que essa é uma das bandeiras do jornalismo, é a justiça, sabe? A justiça social. E é algo que hoje eu entendo, que eu fui colocada no lugar para trazer justiça social, sabe? Para ser a voz do Senhor. Então, é isso. É você encontrar o seu propósito mesmo e entender que o Senhor, ele vai fluir através da sua vida, onde quer que você esteja. E essa é uma dúvida bastante comum, né? Entre os jovens e adolescentes que ainda estão ali naquela fase, o que eu faço? O que é isso? O que é aquilo? E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? O teu propósito está em você mesmo. Não adianta você, tudo bem que alguns cursos, algumas palestras vão te ajudar a você se encontrar.
mas o seu propósito está em você mesmo. É aí que entra a história, né? Eu e a Cindy, nós estudamos no ensino médio juntos, né? Aí eu vou contar, tá, Cindy? Isso é muito legal isso. E eu sempre fui muito bagunceiro, né? A Cindy muito falante. Nós tínhamos... Gente, na nossa sala era uma loucura. Na mesma sala, gente, na mesma sala. Tinha testemunho de Jeová, tinha espírita, tinha católico, tinha cristão. Tinha que não queria nada com a vida, tinha gente tava que nem não queria aí. nada com a vida. Aí tinha gente daqui, gente do sul, gente do centro-oeste. Na nossa sala era o Brasil. Era uma farofa. Era uma farofa. E a Cindy, ela tinha um apelido. Nós apelidamos ela de Radinho, gente. Mas por quê? Porque ela falava muito. Aí o que aconteceu? Acontece que nós chamamos tanto ela assim que ela parou. Numa rádio. Parar numa rádio, olha parar só, numa tá rádio. vendo? Nós estávamos... profetas na minha vida. Exatamente, profetizando sobre a vida dela. Ai, meu Deus, contando bom, essa história, para vocês perceberem que o propósito de vida e aquilo que Deus quer sobre a sua vida, ele tem a ver com as habilidades que Deus já colocou em você. Então, eu estou procurando o que eu devo fazer na minha vida. No que você é bom, né? O que arde o seu coração? Meu coração arde por justiça. Já pensou em direito? Já pensou em fazer direito, né? Ser um advogado e etc. Meu coração arde por vendas. Já pensou em marketing? Já pensou em alguma coisa assim que é relacionado com isso? Então, eu acho muito importante. Por quê? O tempo passa e a gente não sabe. Você nem vê, né? Que nem eu sempre falo nos meus testemunhos. Passei 8 anos fora da igreja, né? Dos meus 15 até os meus 23. E foram 8 anos que a minha vida ficou extremamente estagnada, né? E se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje, né? Com a minha idade de antes, eu estaria bem longe, muito mais longe do que eu estou aqui hoje, né? Então conta pra gente, o que o jovem de hoje pode fazer para que a vida dele seja bem sucedida, né? Bem encaminhada. Nós falamos sobre obediência, né? Mas o que tu acha? Olha, falamos nos bastidores, né? Sim, a gente... É verdade, é verdade. Olha, além de andar em obediência e viver de acordo com aquilo que o Senhor quer pra sua vida, como falei, né? Eu tava sempre... Senhor, é isso que o Senhor quer? Sabe? Eu preciso ter muita certeza. Eu sou uma pessoa que eu sou muito indecisa, eu tenho muita dificuldade, assim, de tomar decisões. Então, eu preciso que o Senhor seja muito claro comigo, porque eu morro de medo de tomar uma decisão errada de acordo com a minha vontade. Então, assim, você precisa andar em obediência ao Senhor, isso é o básico, né? Precisa andar em obediência ao Senhor. O princípio de tudo. O princípio de tudo. Mas tem algo que eu acho que é muito, muito importante, e foi uma coisa que me ajudou muito nesse meu processo, que são as amizades, sabe? As conexões. Você precisa andar com pessoas. Eu lembro que eu vi uma pregação uma vez, eu acho que foi do Silas Malafaia, há muito tempo, há muitos anos, assim. E ele falava assim: você precisa andar com pessoas melhores que você, iguais a você ou melhores que você. E aí eu fiquei pensando nessa palavra, né? Eu falei, nossa, mas isso aí não é fazer acepção de pessoas? Eu vou andar com pessoas que sejam como eu, melhores que eu. E aí, na época, eu não tinha entendido bem. Depois eu fui entender. Não é que você é melhor do que alguém, que eu seja melhor do que alguém. Mas você precisa andar com pessoas que elas estejam alinhadas com aquilo que você acredita. Que elas estejam caminhando para o lugar que você está caminhando. Então, assim, se você é uma pessoa que não estuda, que não trabalha, que vive uma vida ali, né, mediana, geralmente essas pessoas, elas vão ter amigos que são como ela. Elas vão andar com pessoas que são como ela, porque você atrai, né, o tipo de pessoa que você é. Então, assim, você precisa entender que você precisa se conectar com pessoas que elas vão te fazer caminhar para frente, andar para frente, elas vão te fazer correr. Tem uma frase que os meus amigos usam que é assim: sozinho você vai longe. Não, sozinho você vai rápido, mas com amigos você vai longe. Então, assim, para mim, isso faz muito sentido, porque foi através das conexões que o Senhor colocou na minha vida, os amigos que o Senhor colocou na minha vida, que eu, assim, fui longe, entendeu? Que eu saí de um lugar e fui para outro lugar
por causa desses amigos, coisas que eu vivi, até mesmo viagens que eu fiz, que na minha cabeça, no meu pensamento limitado, não era pra mim. Sabe, coisas que eu via pela TV, eu falava, nossa, parecia tão distante. E por causa de conexões que eu fiz de amigos que viveram algo, sabe, que viajaram, que conheceram o mundo, que isso e aquilo. Eu falei, cara, isso tá disponível pra mim também. Eu posso acessar esses lugares, é pra mim também. Então, assim, amigos, hoje, eu vou falar pra você, hoje os meus amigos mais próximos, os amigos que têm acesso ao meu coração, que eu tenho acesso a eles, que sentam na mesa que eu sento, eles são pessoas que estão ali muito bem nas suas profissões, ainda que não tenham alcançado o alto patamar, sabe? Mas que estão crescendo na profissão, que estão fazendo alguma coisa, sabe? Todos os meus amigos íntimos, eles estão servindo na igreja, não na mesma que eu, claro, tem alguns na mesma que eu, mas assim, outras igrejas, na igreja que eles servem, estão servindo, estão trabalhando para o Senhor, estão vivendo uma vida no altar, eles estão estudando, estão prestando concurso, sabe? Tem que é advogado, tem fonoaudiólogo, tem outro que é empresário, tem outro que está aí começando a empreender, que tá, sabe? Os meus amigos são esses. Por quê, assim? Tu não anda com pessoas que não são? Não é isso, mas é porque essas pessoas fazem sentido pro lugar que eu tô agora, fazem sentido pro momento que eu tô agora, sabe? Porque você geralmente anda com pessoas que estão ali, como você. Porque imagina, você vai conversar com alguém, tem conversas profundas com alguém que não entende, sabe? Que nem tem o que acrescentar, que não, sabe? Não faz sentido. Você não faz amizade com essas pessoas. Não. Você geralmente faz amizade com pessoas que estão ali na mesma mente que você, mesmos princípios, sabe? Isso é muito importante, princípios. Princípios, exatamente. Por exemplo, a gente precisa falar do amor de Jesus para pessoas que não são cristãs. A gente fala com as pessoas, a gente ama essas pessoas, mas os amigos íntimos que têm acesso ao nosso coração, eles precisam ser pessoas que tenham uma vida que são tementes a Deus, sabe? Uma vida diante do Senhor, uma vida temente a Deus. Até me enrolei aqui para falar. Mas, assim, tem que ser amigos que te aproximem do Senhor, que tenham os mesmos princípios que você, os mesmos valores que você, porque assim você vai crescer, sabe? Você vai crescer, você vai evoluir. Eu tenho amigos que já me ajudaram tanto a esticar a minha fé, a aumentar a minha fé, que já depositaram tanto na minha vida, sabe? Então, assim, eu acho que se eu for... qual que é o principal fator, assim, dois principais fatores para que você realmente viva seu propósito, as suas amizades, sabe? Andar em obediência ao Senhor, óbvio, mas as suas amizades, as pessoas com quem você se conecta, as pessoas que têm acesso ao seu coração, as pessoas que você ouve, que são seus conselheiros, que são voz na sua vida, elas precisam ser pessoas que elas têm os princípios do reino, sabe? Então, eu acho que é um dos fatores, assim, para que você viva realmente a plenitude daquilo que o Senhor tem para sua vida. Tem uma passagem que eu sempre uso, quem me segue nas redes sociais sabe, eu repito isso, eu acho que ano passado eu repeti, acho que mais 5 vezes, que é aquele provérbio que fala, né? Ande com sábio e ficará sábio. Uhum. E o versículo não está falando que o sábio está falando diretamente com quem está andando com ele, mas só que a pessoa que está acompanhando o sábio, ela está aprendendo, mesmo que de forma inconsciente. Sim. Então, olha só, o quanto isso é profundo. Né? Eu cito isso mesmo porque tem um exemplo muito claro. Né? Eu trabalho no Distrito CLT e tenho um negócio próprio também e também tenho um podcast. Né? Tenho essas 3 coisas para administrar. Só que eu pegava a rota de manhã, né? Eu pegava a rota com uma senhorinha, a senhorinha... Todos os dias ela reclamava de alguma coisa. Chegava no dia, a rota passava muito, muito rápido. Ela falava, essa rota está passando muito cedo. Aí chegava no dia, a rota passava 7 minutos após o nosso horário comum. Aí ela falava, nossa, a rota atrasou. Aí no outro dia ela falava bem assim, nossa, mas hoje aumentou muito... hoje amanheceu muito quente. Aí eu falei, hoje vai dar um solzinho a mais. Aí o outro dia que eu fui... Ela reclamou porque começou uma garoazinha antes da rota chegar. Então, após algumas semanas de eu ter ele ficado junto com ela, eu comecei a reclamar também da rota. Então, olha só, as conexões que eu estava fazendo, mesmo que de forma inconsciente, que eu não respondo, né? Quando a pessoa está reclamando, eu prefiro não responder, a não ser que ela me pergunte algo, fazem
com que o teu pensamento mude também, mesmo que de forma inconsciente, né? É verdade. O que tu acha assim que as pessoas, que os jovens, né, jovens adolescentes e também os adultos devem fazer para se proteger desses pensamentos de hoje em dia? Por exemplo, essas várias pautas e ideologias que estão propagando hoje. Olha, se você não tiver firmado em Deus e na palavra de Deus, você certamente vai acabar sendo levado, né, por essas ideias, por essas pautas aí. E a palavra de Deus diz, né, como um jovem, né, pode se manter puro diante de Deus, como, enfim, te buscando de todo o coração, né, guardando a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor. Então, assim, não tem como você viver uma vida em santidade, você realmente não cair, né, nessas pautas aí que tem agora, você não cair nas armadilhas de Satanás, se você não tiver com o seu coração totalmente em Deus e se você não ler a palavra do Senhor e colocar em prática. Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia, sabe? A gente precisa ler a Bíblia. E às vezes, eu sei que às vezes a gente abre a Bíblia e, meu Deus do céu, que sono. Ai, não queria estar fazendo isso, queria estar no meu celular, queria estar rolando ali a minha rede social. Mas a gente precisa ler a Bíblia. Ainda que a gente não queira, ainda que eu não... Nem sempre eu vou querer ler a Bíblia. Nem sempre eu vou querer orar, sabe? É disciplina. Eu acho que o mais difícil, pelo menos para mim, assim, sempre foi ter disciplina em tudo. Não só em relação ao devocional, mas em tudo. Eu sempre tive muita dificuldade com disciplina, sabe? De fazer tudo. Então, assim, a gente precisa entender que, assim como eu preciso trabalhar, levantar todos os dias, acordar às 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, para trabalhar, eu preciso ler a minha Bíblia. Eu preciso ter o meu tempo com Deus, porque senão eu vou estar, sim, sujeita às setas de Satanás, né? Aquilo que Satanás tem lançado contra nós. E hoje Satanás tem muita sede, né, do jovem. Porque hoje a gente sabe que o jovem é a força, né? A força da igreja, enfim. E se ele atacar essas pessoas, se atacar a juventude da igreja, sabe, ele está atacando a força da igreja, né? A Bíblia fala que nós somos fortes, né? Que nós somos os jovens, vocês sois fortes e a palavra de Deus está em vós e vocês já venceram o maligno, sabe? A Bíblia não fala, vocês vão vencer, né? Quando Paulo está falando ali, ele não diz, olha, vocês, jovens, João, jovens, vocês vão vencer. Não, ele fala, vocês já venceram, vocês têm desvencido o maligno, ele usa um gerúndio, né? Vocês estão vencendo o maligno. Então, assim, se Satanás ataca a juventude, ele derruba qualquer um, sabe? Então a gente precisa estar firmado no Senhor, a gente precisa estar firmado em Deus. Não tem, como você falou ainda há pouco, né? Não tem segredo, sabe? O feijão com arroz é justamente você buscar o Senhor com todo o seu coração, sabe? Como eu faço isso? Como que eu busco ao Senhor com todo o meu coração? Como eu falei, às vezes eu não quero ler a Bíblia, às vezes eu não quero orar. Só que eu acho que teve uma coisa que eu aprendi durante esses meus processos com Deus, é que eu preciso ser muito vulnerável e sincera com o Senhor. Então, de você chegar com o Senhor e falar assim, Senhor, eu não quero orar. Hoje eu não estou com vontade de orar. Hoje eu estou com esse pensamento XY. Hoje eu estou com raiva. Hoje eu estou triste. Hoje eu estou magoado. Hoje eu estou ferido. Hoje eu estou com muita raiva daquela pessoa. E você ser sincero com o Senhor. Porque o Senhor, Ele ama, sabe, um coração contrito ali. Quando você é sincero, porque o Senhor sabe. Não adianta você chegar na presença de Deus com as suas máscaras. Ai, Deus, estou aqui. Ai, muito obrigada. E o Senhor está vendo o seu coração e está vendo que você está cheio de raiva, então está triste. Sabe? É você ser vulnerável com o Senhor, porque Ele já sabe o que passa dentro de você. Então, é ser vulnerável com o Senhor, sabe? De você entrar nesse lugar de dependência do Senhor. Enfim, ser sincero mesmo com Deus. O que mais te impediu de acessar o que Deus tem para ti? E o que tu fez para vencer esse impedimento? Eu acho que os meus medos, sabia? Os meus medos, assim, eu sempre fui... E tem toda uma raiz, né? Não vou entrar aqui, mas uma raiz de insegurança. Então, assim, todas as vezes que
eu tinha que fazer algo, eu sempre tinha medo, sabe? Cindy, hoje você vai pregar. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu preguei, que eu fui chamada para pregar, eu era numa vigília na minha igreja, na época, quando eu tava numa outra igreja, né? Fui numa vigília. E eu assim, como assim? Eu vou pregar numa vigília? Assim, eram poucas pessoas. Mas existe uma sabe? tensão. Existe, sabe? E eu falei, meu Deus. Então, assim, o medo sempre me paralisou muito. E aí Deus falava comigo, sabe? Pra eu romper com esse medo, romper com esse medo. E aos poucos eu fui quebrando isso da minha vida, sabe? Eu sou forte, Senhor, eu consigo. E até mesmo quando eu fui mudar de igreja, existe um contexto também, eu sou muito grata pela igreja em que eu servi, né? Fui muito abençoada pela minha igreja, mas existia um momento que eu precisei transicionar. E quando chegou nesse tempo de eu transicionar, eu fiquei com tanto medo de dar errado, de não estar fazendo a coisa certa. Senhor, fala de novo, sabe? Usa alguém, confirma. Né? Aí o Senhor confirmava. Eu, não, mas confirma só de mais novo. Uma vez. E não tinha a ver com, que eu sou muito apegada à minha igreja. Não é isso. Era um lugar de medo. Porque eu não sabia o que vinha pela frente. Era uma zona que você estava confortável. Exatamente, minha zona de conforto. E aí eu ficava assim, Deus, confirma mais uma vez, porque e se der errado? E se eu tiver que voltar? E se eu não conseguir continuar? Eu vou para uma igreja que é longe daqui, fica do outro lado da cidade, como que eu vou fazer? Gente, eu sei que no fim, eu fui, depois de um bom tempo, tá? Demorou. Isso aí foi um processo de, sei lá, acho que levou uns 2 anos, assim, ou até mais. Mas, finalmente, eu decidi ir. E quando eu fiz isso, é como se tivesse girado uma chave na minha vida, mais uma vez. Foi uma girada de chave e eu vivi em pouco tempo. Eu estou na minha igreja agora, estou na IDPB Redenção, e eu estou na igreja desde 2020. Eu fui ali no período da pandemia. Na época da pandemia, eu transicionei para lá. E eu ficava assim, porque lá é uma igreja onde eu sempre cantei na minha igreja, né? Sempre ministrei, sempre fui muito envolvida. E lá é uma igreja que você não canta assim. Cheguei, ela canta, legal, púlpito. Não é. Né? Todo o processo, escola de líderes, encontro com Deus e tarará. E aí eu pensava assim, Deus, eu nunca vou ter espaço lá. E até aí mostra um coração errado, né? Tipo assim, poxa, eu já quero cantar, como assim? E agora, como é que eu vou pra lá? Eu acho que eu vou ficar no banco. Meu maior medo era só ficar no banco, porque eu sempre fui muito ativa. E, de repente, eu vou chegar numa igreja que eu vou ter que ficar no banco, nananã. E isso me deu medo também. Mas eu fui. E o Senhor trouxe uma paz ao meu coração, que esse processo foi muito leve. Fiquei no banco, fui pro encontro com Deus. E, assim, em nenhum momento eu fiquei assim, já servi em X encontros, não sei quantos encontros, liderei não sei o quê, fiz isso. Em nenhum momento. Não preciso ir para ser encontrista de novo. Não preciso ir para lá para receber. Não, em nenhum momento, sabe? Foi muito leve. Eu fui assim com o coração totalmente aberto para algo novo de Deus. Fiz a escola de líderes e tive a oportunidade. Hoje eu canto na minha igreja, né? Hoje eu sou do louvor, tô na mídia também, que é uma área que eu gosto muito, sabe? E tô ali totalmente envolvida. E eu vi muito favor e graça de Deus nesse processo todo, porque existem pessoas que chegaram ali até mesmo antes de mim e que não fluíram, sabe, no ministério. E aí eu falei, cara, é isso, sabe? O Senhor me levou para outro lugar, girou uma chave na minha vida, me revelou coisas que estavam escondidas ali. E foi incrível esse processo, sabe? Que se eu tivesse sido dominada pelo medo de dar errado, pelo medo de ficar no banco, pelo medo de, sei lá, de não estar fazendo a coisa certa, porque isso passa pela sua cabeça, eu teria ficado no mesmo lugar até hoje, na minha zona de conforto, sem nunca saber o que tinha lá fora, sem nunca saber o que tinha em outro lugar, sabe? Para onde o Senhor estava querendo me levar. Então, eu sempre me vi assim muito como uma árvore que estava plantada no lugar que já era uma árvore ali, pronta, mas o Senhor me arrancou e fincou minhas raízes no outro lugar, sabe? E é um lugar onde essa árvore foi plantada num lugar que foi perto das águas, sabe? Um lugar onde realmente cresci, onde eu frutifiquei, tenho frutificado. E isso eu não estou falando para falar, uau, olha só o que Deus fez na minha vida, olha como eu sou demais. Não, mas é que
quando você decide romper com os seus medos e viver aquilo que Deus tem para sua vida, as coisas fluem, sabe? Fluem. Simplesmente obedeça, sabe? Eu vou continuar falando o que eu comecei, o que eu falei aqui no início, né? Obedeça, simplesmente obedeça, porque o Senhor, Ele tem tanto para derramar sobre a nossa vida, Ele tem tantos lugares para nos levar, sabe? Tantas coisas para nos revelar. E eu tô falando de coisas espirituais e de coisas também aqui materiais, sabe? Lugares que Ele quer levar você, sabe? Eu tenho tantos sonhos de conhecer a Europa, eu tenho tantos sonhos de conhecer esse mundo, de viajar, sabe? E eu sei que está disponível para mim, sabe? Eu tenho vivido romperes assim na minha vida que não tem a ver com quem eu sou, não tem a ver com os meus méritos, mas tem a ver porque o Senhor tem me abençoado, porque eu tenho ouvido a voz dele, tenho andado em obediência, sabe? Quando você anda em obediência, você experimenta de coisas incríveis que só estão disponíveis para os filhos que entenderam quem são em Deus, sabe? Eu acho que essa é a chave, é você entender quem você é em Deus e que Ele te dá acesso a esses lugares que você, em outro momento, achava que não tinha, sabe? Isso é muito legal, porque eu tive muito problema quanto a isso também. Eu tive problema com medo, meu Deus, gente, medo? Mas tive problema com medo. Eu tive problema com inferioridade também, da minha adolescência, né? Até eu acho que ali meados de quando eu tinha 22 anos, mais ou menos, ainda estava ainda sarando, ainda desse tipo de coisa, porque foram traumas que foram criados lá na minha infância, né? E enquanto a gente não sarar disso, né, fica bastante difícil, né? E às vezes a gente até querendo meio que de forma inconsciente a gente compara o Pai Celestial com a referência de pai que nós tivemos aqui na Terra, que é uma coisa que Sim. não tem nada a ver com a outra, né? Uhum. E isso é muito, muito, muito grave. Por quê? Porque nós temos um Deus gracioso, amoroso, justo, né? Santo. E são coisas totalmente diferentes, né? Que trazem várias lições. Conta pra gente uma coisa que Deus te curou, que tu falou assim, uau, Deus, isso aqui eu não sabia. Porque existem coisas que, até hoje, Deus me mostra, meu filho, tá vendo isso aqui, ó? Eu tô te ensinando isso aqui, mas é porque tu passou tal situação na tua vida e tu não estava conseguindo se livrar disso. Após eu me livrar disso, as coisas começaram a ficar mais claras. Conta pra gente uma lição que você teve com Deus de cura. Acho que a principal foi sobre paternidade. A principal, assim, porque eu não tive um pai presente, né? Eu não conheci o meu pai biológico. Uhum. Então, isso sempre foi foi uma ferida, sabe, no meu coração, Uma assim. ferida grande, né? Exatamente. E você sabe que a paternidade, ela é essencial na vida de uma pessoa, seja homem ou seja mulher. E tanto na mulher como no homem, se você não tem essa presença paterna, ou se você teve problemas com o seu pai, geralmente isso vai refletir na sua vida, né? Geralmente não. Eu acho que 100% das 100% das vezes. reflete, Uhum. sabe? Então, refletiu muito na minha vida. Essas minhas inseguranças, eu tinha muita dificuldade com aceitação, assim, sabe? De agradar as pessoas para que eu fosse aceita. Então, Sim. eu precisava agradar todo mundo, E, ao mesmo tempo, eu gerava um bloqueio para que essas pessoas elas não acessassem o meu coração, para que elas não me magoassem. Porque na minha cabeça, essas pessoas elas poderiam um dia me abandonar também, um dia ir embora. Enfim, então eu coloquei esse muro assim. E isso era tão sério na minha vida que eu não conseguia ver Deus como um pai. Eu acho que essa foi a raiz, sabe, de tudo, assim, de tanta coisa que eu vivi. Eu não conseguia enxergar Deus como pai, a tal ponto que eu não conseguia chamar Deus de pai. Então, quando eu orava, eu não conseguia chamar Deus de pai. Eu falava, Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus, mas eu nunca chamava Deus de pai. Porque não conseguia. Quando eu falava a palavra pai, era como se eu estivesse forçando. É muito doido isso. É muito louco. Era como se eu estivesse forçando o negócio, sabe? Uhum. Não conseguia. Eu simplesmente não conseguia falar a palavra pai para Deus, né? Isso era um trauma dos grandes. Exatamente. Então, isso me
me gerou muitos traumas, assim, e eu tive muita dificuldade em algumas coisas na minha vida por causa disso. Por causa da paternidade, inclusive o vitimismo, inclusive esse lugar de ser vitimista, de ai meu Deus, todo mundo tá contra mim, ai porque eu não posso fazer isso, porque eu não tive um pai, ai olha tadinha de mim, né, não tive amor paterno, não sei o que, e eu tive sim, tá, porque eu recebi muito amor do meu avô, da minha família, meu avô supriu muito bem esse lugar. Foi referência, né? Exatamente, tive referência, sabe? E assim, mas eu me coloquei nesse lugar de vitimismo. Ai, não tenho um pai. Ai, isso aconteceu na minha vida porque eu não... Aí eu olhava uma pessoa como seu pai, tá vendo? Se eu tivesse aquilo ali. E o Senhor foi me curando disso. Inclusive, depois que eu fui para essa outra igreja, que com um discipulado, né? Tendo discipulado, tendo alguém me acompanhando, tendo alguém ali para me, sabe, me colocar na linha, me puxar. E que eu fui sendo realmente curada. Ou seja, não tem muito tempo. Né? Não tem muito tempo, porque é um processo, né? Sim. É um processo de cura, assim. E quando eu reconheci isso na minha vida, que eu precisava de cura em relação à paternidade, o Senhor foi me curando, porque eu permiti, né? Eu lembro que o Senhor falou muito uma vez comigo sobre isso, que eu preciso expor as minhas feridas. Né? Quando você tem ali um ferimento, sei lá, eu tenho uma cicatriz no pé. Né? Quando eu era criança, eu me furei, fui procurar a minha cadelinha, e aí eu pisei numa garrafa de cerveja, que tava com a ponta, sabe, assim, pra cima, e ela furou meu pé, assim, precisou levar ponto. E quando eu fui lá com a enfermeira, ela precisou, né, abrir, limpar, colocar ali o medicamento, enfim, e doeu pra caramba, e aí ela costurou, né, e tudo mais. Imagina se eu tivesse chegado lá com a enfermeira e ela tivesse pegado ali meu pé, tacado um band-aid em cima, ou então pegado ali um espaladrapo, enrolado no meu pé com gases, sei lá, não teria curado. Sim. Curou porque ela precisou abrir, limpar, colocar remédio. E o Senhor falou exatamente isso comigo. Você precisa abrir, expor a sua ferida. Você não coloca uma gase em cima, coloca o espaladrapo. Sem limpar. Você precisa abrir, limpar, precisa colocar o remédio e então você coloca ali o curativo, né? Você coloca o band-aid, ou seja lá o que for. E eu precisava expor as minhas feridas e eu não fazia isso. Então foi quando o Senhor começou a falar comigo, expõe suas feridas. Para você ser curada, você precisa expor. E eu comecei a me permitir ser tratada. Me permitir que o Senhor realmente me curasse. Me coloquei ali diante de Deus, ali sem máscaras, sabe? Totalmente ali disposta, vulnerável na presença de Deus para eu ser curada. E não foi um processo de dia para noite. Não é que eu decidi ser curada na sexta-feira e aí no sábado eu estava bem. Não. Um processo que eu continuo. Né? Eu continuo nesse processo de cura, e eu luto contra isso, sabe? Quando Satanás quer dizer que eu não sou filha, que eu não sou amada, eu sou sim, sabe? A gente precisa vencer essas mentiras de Satanás, porque Satanás vai estar o tempo todo lançando mentiras aqui no nosso ouvido, a nosso respeito, e nós precisamos entender que nós somos filhos. Eu tenho um lugar em Deus, eu sou filha, eu fui adotada como filha, eu sou filha legítima. Sabe? Então, eu entendi esse lugar e eu me permiti ser curada, sabe? Na minha paternidade. E muita coisa mudou, assim. Esse lugar de vitimismo aqui, não. E aí, quando vem aquela coisa de eu querer me vitimizar, eu repreendo, não, peraí. Não, eu não sou vítima. Eu sou a heroína da minha história, eu não sou vítima, sabe? Então, acho que a maior cura, assim, que eu vejo que o Senhor fez na minha vida em relação à paternidade, de eu me reconhecer como filha de Deus, amada, sabe? Eu não sou rejeitada, eu sou filha, o Senhor me ama, e a prova disso é que existe tanto favor e graça sobre a minha vida. Nossa, isso é muito interessante, porque eu prego já vai fazer, eu acho que uns 6 anos, né? Eu acho que eu comecei ali 2018, eu acho, foi por aí, assim, vai fazer uns 6 anos. E a gente faz conexões com as pessoas, né? Uhum. E o que eu mais percebo é essa falta da vulnerabilidade. Ou seja, as pessoas não querem ficar vulneráveis. Elas não querem falar. Elas não querem se mostrar disponível para a cura. E muitas das vezes nem elas mesmas, sabe? Né? Porque... E por incrível que pareça... Ai, gente, isso aqui é uma parada muito séria. Na maioria dos casos, que foi o que eu percebi,
foram filhos de pessoas cristãs mesmo. Filhos de pastores, filhos de diáconos, filhos disso, daquilo, né? Porque há um certo receio, né, de expor o que tem de trauma ou o que tem de errado, né? Porque se a gente não expor isso, se a gente não falar sobre os nossos próprios medos, nossas próprias inseguranças, nossos próprios pecados, que alguns anos atrás parece que a pessoa que pecava estava já digna de inferno, né? E eu vejo isso como um tabu. O que tu acha sobre essa questão das pessoas não conseguirem falar? Eu acho que existe o medo do julgamento, né? Existe o medo do julgamento e também tem aquela coisa de para quem você vai falar. Você precisa falar para alguém que tem a voz na sua vida, né? Você não vai expor para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Para o seu amiguinho ali. Por exemplo, hoje eu sou acompanhada, né? Eu tenho líderes e tenho a minha pastora que eu tenho acesso e eu posso falar para ela. Eu tenho a minha discipuladora, que eu tenho essa abertura. Então, é um lugar de segurança. E ainda... E você não falar, muitas vezes, é um lugar de orgulho, sabe? Que também é um pecado. Você não quer falar porque você não quer que as pessoas saibam que você pecou, que você errou, Só que você é sujeito a falha como qualquer outra pessoa, sabe? Sujeito a pecado como qualquer outra pessoa. Então, assim, houve um tempo em que eu guardava tudo pra mim. Guardava muito pra mim, e foi justamente nessa época que o Senhor falou sobre essa ferida, né? Sobre feridas que precisavam ser expostas. E eu guardava muita coisa pra mim, não falava, tinha muita dificuldade em ser vulnerável com as pessoas. Quando eu comecei a ser discipulada e entender que eu precisava abrir isso, sabe? Que eu precisava falar, que eu precisava expor aquilo que eu estava sentindo. Parece que abriu uma torneira assim, né? Que às vezes a minha líder precisava fechar, porque tudo eu contava, tudo eu falava, sabe? Você precisa ter essa pessoa de confiança. Todos nós precisamos de alguém que a gente vai prestar contas, sabe? É importante você ter alguém que está ali ao seu lado, caminhando com você, vida na vida, né? Discipulado, que é a vida na vida. Então, você precisa ter essa pessoa. Às vezes você não fala, você não abre, porque você não tem alguém, né? Não tem alguém que você confie, não tem alguém que está cuidando de você, né? Não é alguém que vai olhar para você e vai falar assim, seu pecador, né? Como você fez isso? Ou como você pensou isso? Mas alguém que vai olhar para você, estender graça sobre a sua vida, te corrigir, né? Porque na minha liderança, por exemplo, ninguém nunca passou a mão na minha cabeça. Quando eu errava, eu ouvia e às vezes eu saía do discipulado assim, arrasada, chorando, ou então com raiva, tipo, como assim? Como que ela falou isso pra mim? E depois eu precisava, sabe? Como eu precisava, como era necessário. Tanto que hoje em dia, a pessoa que me discipulou no início, né? Quando eu fui para essa outra igreja, hoje ela está em outro estado, né? Ela foi chamada para outras coisas. E eu, toda vez que eu vou falar com ela, assim, tem aquele momento, sei lá, aniversário dela, que eu vou agradecer a ela, né? Eu sempre falo isso. Eu falo, nossa, muito obrigada pelas broncas, por ter realmente, sabe, sido dura comigo quando eu precisei. Porque hoje eu sou quem eu sou. Parte disso é porque eu tive uma pessoa falando na minha vida. E não só a pessoa que, ai, tadinha, vou morar aqui, tá tudo bem. Tão bonitinha. A pessoa que apontou o erro e falou assim, você tá errada. Olha, por que você fez isso? E orou comigo. E depois ficou tudo bem, sabe? Então, a gente precisa primeiro romper com esse orgulho, né? De reconhecer que eu sou pecadora, eu vou errar todos os dias, eu peco, todos os dias eu vou fazer algo errado. Sabe, você ainda está num corpo que é imperfeito, né? Quando vier o que é perfeito, amém, glória a Deus, ser transformado aí. Mas enquanto a gente está nesse corpo pecador, né, nossa natureza humana, a gente vai pecar, a gente vai errar, a gente vai falhar. E a gente precisa ter pessoas ao nosso lado que vão mostrar pra gente o caminho. Olha, você está errando aqui, sabe? É por aqui, vem por aqui tá tudo certo. Até a Bíblia fala isso em várias situações, né? O pai que ama, ele repreende. Né? Fala sobre açoite, fala sobre várias coisas. Se não tiver repreensão, né, o filho ou a pessoa que está sendo educada, ela não tem limites. E a vida com Deus é uma vida cheia de limites, até por causa da nossa carne adâmica, né?
nós somos, infelizmente, limitados pelo tempo, né? Nós temos Sim. outras coisas para fazer, mas estou muito alegre, Cindy. Nossa, vou te convidar aqui várias e várias vezes. Nós vamos falar sobre várias... Tempo tá dando? Nós vamos falar sobre vários assuntos, vamos falar sobre evangelismo, vamos falar sobre missão, sobre sobrenatural. Mas hoje era para as pessoas saberem quem é Cindy Lopes. Pode me chamar quando eu voltar do Greenhouse, que eu vier com as histórias aí da missão. Ai, eu venho aqui gente. compartilhar. Ai. Eu vou fui ficar muito pro feliz. movimento Dunamis depois de você, né? 2019, você Eu foi fui em 2018. Aí eu fui em 2019. Uhum. Gente, quero registrar aqui, quero deixar bem registrado. Eu vi 50 curas ao vivo. 50 pessoas curadas ao vivo. Ao vivo. Surdo ouvindo, né? Aleijado que tinha um problema no... né? E, enfim, é muito doido isso. Vocês precisam ir na Conferência Dunamis, que acontece lá em São Paulo, todo mês de outubro, né? Esse ano vai ser em novembro. Esse ano vai ser em novembro. Dia 14, 15 ou 15, 16, uma coisa assim. Vocês precisam experimentar, gente. Sigam na rede social o Movimento Dunamis. É muito bom, muito bom. Movimento evangelístico cristão de sobrenatural. É incrível. Cindy, você tem alguns minutos para encorajar esse jovem, essa jovem que está nos ouvindo a seguir com Cristo e saber que há muito mais. Não apenas esquentar um banco da igreja. Você foi chamado para mais, você foi chamado para acessar lugares altos em Deus. E também aqui, né? Acessar lugares aí de influência. Então, se eu fosse resumir tudo que eu falei, primeiro, obedeça ao Senhor, sabe? Tudo que você for fazer, entregue os seus planos para o Senhor e obedeça. Ante obediência, sabe? Sempre vale a pena ouvir a voz de Deus, sempre vale a pena obedecer. Sabe, Deus me livre andar de acordo com as minhas vontades, assim, porque eu sei que vai dar ruim, como tá já amarrado. deu, Já né? deu. Então, assim, ande em obediência, caminhe com pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você. Se você não tem essas pessoas, vai atrás, seja intencional mesmo. Eu fui intencional muitas vezes em procurar pessoas, assim, que pudessem ser essas conexões, sabe? Para que estivessem alinhadas com o meu propósito. Então, ande com pessoas que te levem para esse lugar, sabe? Que caminhem para o mesmo lugar que você está caminhando, sabe? Busque ao Senhor em todo tempo. Estude, né? Estude, sabe? Se você ainda não fez uma faculdade, faz uma faculdade, sabe? Faz um curso. Ou então, empreende, né? Sabe, esses lugares são para você, esses lugares são para os filhos de Deus, sabe? O Senhor quer que nós alcancemos esses lugares de influência, como eu falei aqui. Então, é isso, sabe? Seja obediente em tudo e o Senhor com certeza vai te abençoar, sabe? O Senhor, Ele ama nos abençoar. Ele ama que os filhos estejam nesses lugares, sabe? De influência, que provem o melhor dessa terra. Às vezes a gente entra no lugar ali de escassez, ou então, não, né? Isso não é para mim, isso não... É para você sim, sabe? O Senhor te deu acesso. Eu não tô falando aqui de, toma a chave da sua prosperidade, da chave... Não, eu tô falando de lugares que o Senhor quer te dar, o Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos, sabe? Então, se posicione como filho que realmente deseja viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Acho que é isso. Senão eu vou começar a falar muito de novo aqui, né? Sabe? É isso. Fique em paz. Para quem não te conhece, como é que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Eu só tô no Instagram atualmente, né? Não tem outras redes sociais, não. Enfim, Facebook tá abandonado. Mas no Instagram, _Cindy Lopes, você encontra lá. Compartilho aí a minha vida. Às vezes low profile, às vezes mais ativa. Mais ativa do que low profile. Mas tô por lá. E é isso. Me encontra, me segue lá. Gente, muito obrigado por tudo pelo que vocês estão assistindo aqui. Obrigado, Senhor, né? Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Nós nos encontraremos aqui outras vezes com a Cindy Lopes falando sobre outros assuntos, tá bom? Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, dê o seu like, faça o comentário, compartilhe para o grupo lá da sua família, que eu sei que você tem, né? Compartilhe no seu próprio grupo, Minhas Coisas, né? Que o meu grupo é Minhas Coisas. Eu tenho também. Cheio de coisa lá que eu não posso esquecer, né? Principalmente conta. Eu mesma. O meu é eu. O meu é Minhas Coisas. Deus abençoe e até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Tchau.